Proclamação do Evangelho da sexta-feira da terceira semana do tempo quaresmal. A liturgia deste dia tem como antífona de entrada: Quem como vós, Senhor? Se vós sois grande e operais maravilhas, só vós sois Deus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um escriba e perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: O primeiro é este: Escuta, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há nenhum mandamento maior que este. Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre. Tens razão quando dizes: Deus é o único e não há outro além dele. Amá-lo com todo o coração, com toda a inteligência e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Ao ver que o escriba dera uma resposta inteligente, Jesus disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais se atrevia a interrogá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje toca no coração de toda a lei cristã. É com o escriba que nós chegamos a uma reflexão muito séria sobre os mandamentos. Felizmente, desta vez não foi uma pergunta, não foi colocada uma pergunta tendenciosa, como fazem muitas vezes os escribas e fariseus. Felizmente apareceu alguém de bom senso que coloca uma pergunta bastante interessante: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Qual é o ponto de compreensão desta interrogação? Deve ser encontrado na complexidade, na compreensão da numerosidade dos mandamentos que havia no judaísmo. Moisés recebeu no Monte Sinai 10 mandamentos, mas a interpretação que foi feita a estes 10 mandamentos ao longo do tempo deu no total depois de 613 mandamentos, que eram muito, e as pessoas não sabiam o que era a prioridade, o que devia se fazer. Havia regras, havia preceitos sobre o culto, havia preceitos sobre todas as atividades dos fiéis, dos que frequentavam o templo, mas os judeus, para facilitar a compreensão dos mandamentos, agruparam os mandamentos em duas categorias: os mandamentos positivos, que eram as obrigações, que consistia naquilo que deve ser feito. Faça isso, deves fazer aquilo, deves fazer isto. E os mandamentos negativos, que eram as proibições, aquilo que devia ser feito, que devia ser evitado. Então, Jesus faz um resumo de tudo isto, tirando a confusão da cabeça das pessoas, que o primeiro mandamento é este: escuta, Israel. Começa com a escuta. Por que logo com a escuta? A escuta na Bíblia, em toda a Bíblia, é um gesto bastante sensível, porque é através da escuta que nós recebemos a palavra de Deus. Então, escuta, Israel. Escuta, Israel, pois nós precisamos de escutar para obedecer. E nós só podemos escutar
quando é algo que nos interessa. Então, quando nós damos ouvido a este Deus único e verdadeiro, nós estamos a dar o primeiro passo para nós obedecermos, para nós pormos em prática aquilo que Ele nos prescreve. Então, escuta Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como vemos aqui, Jesus resume os mandamentos, aqueles preceitos que eram 613, os 10 mandamentos, ele resume-os em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esta é a chave. É a base para nós podermos nos relacionarmos da melhor maneira com Deus e com o próximo. Porque amar a Deus sem amar o próximo é quase que uma ilusão. E o mesmo pode acontecer. Amar o próximo sem amar a Deus, quase que ficamos vedados. Ficamos sem o outro passo. Não estamos na direção certa. Então este homem que pergunta, que aparece aqui, este escriba, é alguém que conhecia muito bem a lei. Então ele ficou totalmente convencido daquilo que Jesus dizia. Pois os mestres da lei tinham uma lista de centenas de mandamentos. A cada mandamento tinha... Como é que surgiu isso? A cada mandamento tinha a sua interpretação. Para cada mandamento havia depois outros preceitos adjacentes a ele, resultante das interpretações que foram feitas, depois deu numa totalidade enorme. E por isso era uma coisa muito difícil de se saber o que era realmente prioritário. E era comum naquele período fazer discussões sobre a lei ao redor dos mestres da lei. Basta nós nos lembrarmos que Jesus depois foi há algum tempo, quando ele tinha 12 anos, foi ao templo aí a discutir com os doutores da lei. Ficou aí a discutir com os doutores da lei. Então, só para dar uma pincelada. Então, esta pergunta nos deve lembrar aquilo que é prioridade para nós. Qual é o mandamento, o maior mandamento, o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas isto não é só dizer, não é só na teoria, é também com prática. Quando nós dizemos que amamos, devemos realmente demonstrar aquilo com os nossos atos. Não basta dizer com palavras, mas com as obras, com as nossas atitudes. Como é que nós nos relacionamos? Será que no nosso relacionamento com os irmãos nós demonstramos aquilo que dizemos crer, que nós amamos a Deus, aquela fé que nós professamos, aqueles cristãos que nós dizemos ser? Será que é realmente na prática? É isso que deve nos levar, que deve nos ocupar. E sobretudo neste tempo da Quaresma, é um tempo forte, bastante forte, que nos deve levar à conversão. Em que eu devo mudar para eu chegar a este nível? Amar a Deus sobre todas as coisas. Colocar Deus em primeiro lugar no plano da minha vida. Esta é a prioridade, devia ser a prioridade para cada cristão. Pois o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não é o dinheiro, não é a fama, não é o emprego, não são os bens passageiros deste mundo. Senhor, é Deus que deve estar em primeiro lugar. E amar o próximo como a ti mesmo. Quão difícil é isso? Mas é por aí que passa a nossa salvação. Amar a Deus e amar o próximo. Jesus aproxima os dois. Ele une os dois num só.
Uma coisa não pode ser desligada da outra. Amar a Deus, sim. Amar o próximo, não é possível. E amar ao próximo sem amar a Deus, também não é possível. Então Jesus une os dois para dizer que os dois são necessários para a nossa própria salvação. Quem diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o seu irmão, que vê, é mentiroso. Assim diz São João, na sua primeira carta. Podemos dizer que o fundamento disso é que Deus nos ama infinitamente. É o que explica o seu relacionamento com Israel. Escuta, Israel. Escuta, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, o Senhor não é apenas um Senhor que dá ordens, um Senhor que orienta, é um Senhor que ama. Ama até o infinito. Ama a ponto de entregar o seu filho. Ama a ponto de levar o seu filho até a cruz. Então, nosso Deus é um Deus que nos ama. Ele é o único Deus, não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Isto vale mais que todos os holocaustos e sacrifícios. Vale mais que todas as ofertas que nós fazemos. Vale mais que tudo quanto nós podemos fazer. É amar a Deus. Mas o amor deve ser traduzido em gestos concretos. Os gestos são visíveis. Mas quando nós fazemos gestos de amor para com o próximo, nós devemos fazê-lo por Jesus. É por Jesus que nós devemos fazê-lo. Pois, quem ama assim a Deus e ao próximo, faz uma coisa maior, que é o culto, os sacrifícios. Jesus, por fim, ficou bastante admirado com a resposta deste escriba, deste mestre da lei, a ponto de dizer: tu não estás longe do reino de Deus. Reconheceu que ele estava no caminho certo, estava no caminho do Evangelho que ele estava a anunciar. Jesus reconheceu que a sua pregação estava a surtir efeito. A pregação de Jesus era sobre o amor de Deus pelos seus filhos. O verdadeiro culto a Deus tem a ver também com o amor aos irmãos. Na história que Jesus contou do bom samaritano, os homens que oficiavam o culto do templo, oferecendo os sacrifícios e holocaustos de animais, passaram ao largo quando viram o homem necessitado, caído na estrada. As pessoas estavam preocupadas com o templo, com o culto. Mas, de repente, vem um homem caído e ninguém fazia caso. Passou o sacerdote, passou o levita e ninguém fez caso. Às vezes, nós podemos agir também deste modo e fazer tanta coisa na igreja. Nós podemos fazer tanta coisa na igreja, mas não nos importarmos com o próximo. Estaremos muito longe do reino de Deus. Estar próximo do reino de Deus significa fazer como Jesus nos manda: amar. Este escriba sabia e ele conhecia muito bem as Escrituras. Por isso identificou o resumo que Jesus fez dos mandamentos. E mais ainda, ele sabia que Deus tem mais prazer na obediência do que nos holocaustos e sacrifícios. Então, que eu quero crer que ele tentava praticar isso em sua vida diária para que pudesse chegar ao reino dos céus. É o que eu próprio, cada um deve fazer, procurar cumprir. É isto, colocar isto em prática para estar no caminho certo e para poder merecer o reino de Deus. E ele ainda não fazia parte do reino de Deus. Por isso Jesus diz:
não estás longe do reino de Deus. O que é que faltava? Faltava alguma coisa. Certamente o que faltava é o arrependimento. É o arrependimento e a fé de que Jesus era o Cristo. O arrependimento, porque não basta saber, não basta ser cristão dos mandamentos, do credo, não basta ser cristãos, não basta ser cristãos do credo, crer em Deus, mas também é preciso ser cristãos dos mandamentos. E vice-versa. Não podemos apenas nos cingir nos mandamentos, é preciso também passar pelo credo, confessar que Cristo é o verdadeiro Salvador, é um verdadeiro Deus. Para merecermos este reino de Deus, precisamos de praticar os mandamentos. E o primeiro deles é amar. Ama e ser feliz. Ama e terás a salvação. Não basta conhecer as Escrituras para nos tornarmos mestres, para mostrarmos assim grandes conhecimentos sobre as Escrituras. Precisamos passar pela experiência do arrependimento, arrepender-se. Então, quando Jesus nos apresenta aqui os mandamentos, isto nos deve pensar logo deve nos levar a pensar na conversão. O que é que eu devo fazer para realmente estar no nível certo? Amar mais. Muitos dos pecados que nós cometemos, muitos deles gravemente contra Deus, gravemente contra o próximo, são pecados de falta de amor. O ódio, a inveja, a vingança, tudo isto são pecados contra o amor. Os ciúmes, os rancores. Não basta apenas estar próximo do reino de Deus para ser salvo. Nós precisamos ser cidadãos do reino. E a porta de entrada deste reino é o arrependimento. Que esta quaresma seja tempo favorável para cada um de nós se arrepender, para, com fé, merecer ser cidadão do grande reino. E que a fé e o senhorio de Jesus Cristo possam estar sempre presentes na nossa vida, confessar que Jesus Cristo é o Senhor e amar como Ele amou, viver como Ele viveu. Que Deus nos abençoe.